sem volume. Tá sem volume?
A paz do Senhor a todos. Mais uma vez nós estamos aqui no nosso culto de ensino, direto da Catedral Menorá. Aqui é o templo sede da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, campo de Machadinho. Aqui quem fala é o pastor Gerson e estou rezando. Nós iremos desta noite cultuar a Deus e aqui meditar na palavra do Senhor. Deus tem uma palavra aos nossos corações e eu tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado pela palavra do Senhor nesta noite. Eu convido a sua atenção neste momento para você se concentrar no culto, na adoração a Deus. Faça deste momento um momento especial e Deus irá falar ao seu coração nesta noite. Quero convidar você para fazer uma oração neste momento comigo. Meu Deus e meu Pai, nós somos agradecidos, Senhor, por este momento que o Senhor tem nos concedido de estarmos mais um dia aqui reunidos neste lugar, Senhor, nesta casa de oração, neste templo que foi erguido e construído com muito amor e sacrifício dos teus filhos. Pai, neste momento nós oramos pedindo a tua bênção para que o Senhor visite cada lar, cada família, Senhor, cada irmão, cada casa, Senhor, que seja tocada, abençoada pela tua palavra. Que o Senhor venha presidir esse trabalho, que o Senhor venha nos usar nas tuas mãos, no cântico, na ministração da tua palavra. Que o teu Espírito possa falar de forma gloriosa nas nossas vidas. Que vidas sejam tocadas nesta noite, sejam transformadas, sejam salvas e libertas, porque a tua palavra é viva, eficaz e poderosa. Desde já nós agradecemos o nome bendito de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Eu quero convidar o trio para louvar o Senhor, dando abertura então ao trabalho desta noite com louvor. Glória a Deus. Nós cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. É muito bom nós estarmos na casa de Deus. Nós vamos levar um hino que ele fala que é o único, é digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração. Então, aí na sua casa, você feche seus olhos e louve o Senhor. Agradeça a Ele pelas bênçãos que Ele tem te dado, por tudo que Ele tem feito por você. Força
teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparará a tanto que ganhei de ti, tanto que ganhamos em ti, Senhor. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Que privilégio eu e você temos de sermos chamados amigos do Senhor. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, Senhor, quero te ofertar,
Glória a Deus. Eu quero convidar para você ler comigo a palavra do Senhor, a palavra que o Senhor colocou ao nosso coração para falar a vocês nesta noite. Quero trazer hoje uma palavra de cura para a sua vida. O centro do Evangelho é a salvação, e a salvação é o maior milagre, a maior cura que uma pessoa pode receber nesta vida. No entanto, eu creio que o mesmo Cristo que curou os enfermos, libertou vidas, é o mesmo que nós pregamos e cremos. Deus não mudou, e seu Evangelho também não. Infelizmente, muitos perverteram o Evangelho de Cristo. De um lado, existem aqueles que transformaram o Evangelho numa espécie de mercadoria a ser explorada. Nesse sentido, a ênfase deixou de ser na salvação da alma e passou a ser na prosperidade material. Por outro lado, existem aqueles que não só não creem na cura, na bênção de Deus para a vida humana, como também se tornaram opositores dos dons espirituais, dos milagres e curas prometidas por Jesus Cristo em sua palavra. Nesse sentido, nós vivemos em meio a esses dois grupos, dois extremos perigosos. Nós não podemos transformar o Evangelho numa mercadoria, mas também não podemos restringir a operação do Espírito Santo através dos dons espirituais. Não podemos vulgarizar as promessas de Deus, mas também não podemos ir contra as promessas de Deus para o seu povo. Nesse sentido, eu quero convidá-lo para junto meditarmos na palavra de Deus, uma palavra muito conhecida, que está registrada no livro, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, no capítulo 5, e nós iremos aqui fazer esta leitura para a nossa meditação. Eu quero chamar a sua atenção, então, vamos ler juntos. Vou aqui abrir a Bíblia e você estará acompanhando comigo a leitura do capítulo 5, versículo 1 ao 9, que diz o seguinte: Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Amém. Meus irmãos, a chegada de Jesus a este mundo representava o início de um novo tempo e automaticamente o fim de um outro tempo. A vinda de Jesus representava o fim de uma dispensação para o início de uma nova dispensação. A lei e a graça são antagônicas e, portanto, a lei só poderia exercer a sua função até a chegada da graça. Quando Jesus chegou, a graça em vista a substância que é Cristo. Uma vez que a graça fosse manifestada ao mundo, então a lei e tudo aquilo que Moisés personificava sairia de cena, pois Cristo é o centro do plano de Deus. A graça e a lei, elas são antagônicas e por isso não poderiam funcionar ao mesmo tempo. A lei, ela mostra o pecado e exige justiça, mas não tem o poder em si de transformar o homem. A graça, ao contrário, revela o pecado em sua verdadeira dimensão
visto que a graça torna o pecado algo muito mais profundo, pois trata não somente dos atos, mas das atitudes internas, das motivações e pensamentos materializados interiormente. Só a graça então poderia dar consciência da profundidade do pecado e ao mesmo tempo oferecer o meio de ser curado e transformado. A Bíblia é categórica ao dizer: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Paulo expressou que a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens. A história de Betesda espelha um pouco desta verdade, a chegada de um novo tempo, o velho concerto sendo substituído pelo novo. O reino de Deus havia chegado, e com a sua chegada dava-se então início a um novo tempo, o tempo da graça. Sendo assim, eu desejo considerar esse texto como uma ilustração do fim de uma dispensação, que é a da lei, mediante a chegada de uma nova dispensação. Ou seja, a chegada de Jesus ao tanque de Betesda, de certa forma, traduz uma pequena parte dessa distinção entre o velho concerto e o novo concerto. E eu gostaria então aqui de considerar esta passagem para a nossa meditação. Em primeiro lugar, Betesda nos ensina uma verdade, que Jesus ele veio remover o conceito de um lugar físico exclusivo para a operação de vida. Observe a expressão: ora em Jerusalém, próximo às ovelhas, havia um tanque chamado em hebreu Betesda. Veja que a esperança, ela tinha um endereço, um lugar físico, uma dimensão espacial reconhecida. Deus, na mente daquelas pessoas, operava apenas no endereço certo. A esperança do milagre se processava em Betesda. Então somente lá e para lá fluíam todos aqueles que tinham enfermidades. Infelizmente hoje, muitos que se apegaram a este conceito de Betesda, onde o foco está no local físico e não em Deus. Sendo assim, tais pessoas transformam o local num santuário místico de peregrinação. Simplesmente ainda não compreenderam que o reino de Deus não se limita a um espaço físico para a sua manifestação. Ele age dentro do espaço físico, mas não se limita a ele. Para tais pessoas, o poder está no lugar, como se houvesse algo místico naquele recinto. Jesus afirmou dizendo: aonde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, ali eu estou presente no meio deles. Ora, onde Jesus está presente, podemos crer e esperar por aquilo que Ele deseja fazer e realizar para a sua glória. Ele se faz presente no meio da sua igreja, nesta casa de oração, mas também para aqueles que não podem estar presentes fisicamente no templo que foi consagrado para esse fim exclusivo. Nós não ignoramos a importância do templo. Nós entendemos e pregamos que Deus não se limita a agir no templo. Por isso, você pode crer que Ele está aí com você e vai tocar em seu coração nesta noite, vai tocar em seu corpo enfermo nesta noite, e o milagre vai acontecer, porque Jesus está presente aí com você. O foco deve estar nele e em nada mais. Deus está aqui, mas não podemos fazer deste local e ou qualquer outro local o foco. O foco sempre deve estar voltado para Cristo. Louvado e engrandecido é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse sentido, o foco sempre deve estar em Jesus e nunca no lugar físico. Betesda significava um meio para se obter uma bênção apenas, e não um meio para se aproximar de Deus. Isso aponta o quê? Para a realidade de nossos dias, quando a igreja se tornou para muitos apenas um meio para se obter uma bênção, e não um lugar para adoração, aproximação e compromisso com Deus. Eu valorizo muito a importância da igreja, porque a igreja é uma família, e estranho aqueles que dizem que creem que são filhos de Deus,
mas não tem qualquer sentimento de apreço e estar com aqueles que compõem a família de Deus. Quem ama a igreja, ama a família do Senhor. Quem ama a família do Senhor sempre irá amar, estar presente juntamente com eles. A esperança daquelas pessoas, ela se concentrava em Betesda, apenas nas águas, naquele movimento. Nesse sentido, quantos hoje se concentram suas esperanças em águas miraculosas, em formas e estereótipos místicos, na unção de Manassés e Gemina, uma infinidade de objetos, acreditam que o milagre está em fórmulas especiais, em lugares especiais, e para lá se converge na busca de uma bênção. Deus nunca precisou de nossas técnicas e metodologias humanas. A bênção de Deus não depende da materialização da fé por meio de objetos ou métodos. Deus é Espírito e está perto de cada um, bastando apenas buscá-lo. Infelizmente, há um número grande de crentes que aferem a espiritualidade e a definem como divina pelos aspectos tão somente místicos, visíveis, e não pela palavra de Deus. O sinal da presença de Deus em muitos lugares está condicionado aos aspectos visíveis, a certas expressões corporais, as quais nem sempre são de fato indicativos bíblicos da presença de Deus. Há muita coisa acontecendo em nome de Deus que não procede de Deus. O extraordinário de Deus, embora seja uma ação de Deus, e Ele é livre para operar, no entanto, Deus nunca realiza nada daquilo que não esteja em alinhamento com a sua palavra. A manifestação da presença de Deus se dá de muitas formas, mas especialmente pela sua palavra, e sempre produzirá quebrantamento e adoração. Nesse sentido, há muito fogo sendo produzido no meio evangélico, como sendo de Deus, mas que na realidade não são, pois não consomem, permanece o ego, a carne e tantas outras expressões, pois na verdade é fruto de uma espiritualidade apenas externa, que não toca ao interior e que não produz nenhuma transformação. A espiritualidade que faz a diferença é aquela que nos faz ver aquilo que os olhos físicos não podem ver. Por esta razão, a verdadeira espiritualidade nos quebranta, nos humilha e nos faz ver a verdade que está em Deus e na sua palavra. A verdade não é apenas um sentimento, uma emoção. A verdade não é uma experiência apenas, algo místico que nos faz vibrar e pular. A verdade é Deus, a verdade é a sua palavra, e a verdadeira espiritualidade é aquela que procede de Deus e é fruto da comunhão com Deus, é aquela que reverencia unicamente a Deus e a sua palavra. A verdadeira espiritualidade é aquela que se submete à vontade de Deus revelada na sua palavra, mesmo que isto a princípio não produza alegria e fervor, pois nem sempre a verdade nos faz vibrar e pular, mas também nos faz chorar e clamar por misericórdia. E é essa espiritualidade que faz a diferença em nós, nos transformando e nos moldando conforme a imagem de Jesus Cristo. Jesus disse: o Pai está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Betesda, até então, era o lugar do movimento, da aglomeração de pessoas. Tenho para mim, as pessoas estavam ali não à procura de conhecer a Deus e entrar num relacionamento com Ele, mas estão somente para receber uma cura. Feliz foi esse homem que recebeu a cura, mas conheceu o Senhor da cura, o Senhor da vida. Eu sempre digo aqui, nas minhas ministrações, que o conceito de pragmatismo tem influenciado a visão de muitas pessoas quanto à natureza essencial do Evangelho. Para tais pessoas, o Evangelho só tem utilidade se ele atender às suas necessidades temporais. Nesse sentido, o que determina como sendo de Deus é sempre o que lhe for útil, que lhe trouxer algum benefício temporal. Caso contrário, é descartado. Essa visão de Evangelho tem feito muitos pregadores excluírem de suas ministrações palavras de exortação, de advertência, ensinamentos doutrinários e falar sobre a volta de Jesus Cristo. Ora, eu
Eu não estou dizendo que não devemos buscar uma bênção material, pois Deus deseja que os seus filhos sejam abençoados. No entanto, a ênfase não deve estar no material, e sim no espiritual. O próprio Senhor Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Na verdade, quem busca de coração o reino de Deus não se satisfaz com qualquer coisa a não ser o Senhor do reino. E quem tem o Senhor do reino, então tem acesso a tudo aquilo que é pertinente ao reino. A história de Betesda nos ensina que Jesus veio remover o conceito de um lugar físico exclusivo para a operação divina. Veja que eu disse exclusivo, ou seja, não podemos condicionar a presença e o agir de Deus dentro dos limites que nós estabelecemos. Embora a palavra de Deus nos exorte a estar na casa de Deus e dela não se ausentar, pois é um lugar não apenas para a bênção material, mas um lugar de aprendizado, lugar onde recebemos a instrução dada por Deus através dos seus ministros. No entanto, o agir de Deus não se limita apenas ao lugar, mas aonde você estiver, ali o Senhor poderá te visitar e produzir um milagre na sua vida, uma experiência sobrenatural. Por esta razão eu acredito que Jesus Cristo está aí com você e que você pode ser curado agora, porque não depende de você estar no local. Se você tiver condições, eu tenho certeza que você está ansioso de voltar, de estar à casa do Senhor, como eu e tantos outros irmãos com quais eu tenho falado diariamente. É o nosso anseio como família e como irmãos estarmos juntos, como o salmista expressou na sua palavra. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E esta união não é apenas na distância, mas também na presença. Betesda nos ensina que a bênção dependia exclusivamente de estar fisicamente no lugar, como também de ver o movimento das águas e ser o primeiro a entrar no tanque. Veja as suas limitações. Jesus veio ensinar que não é exclusivamente em Betesda, ou em Siloé, ou indo no templo de Jerusalém, ou qualquer outro lugar físico específico e exclusivo que se processa a liberação dos recursos do reino de Deus. O reino de Deus não é contido por fronteiras humanas, ele não está restrito a um lugar exclusivo e limitado por condições materiais e físicas. O que seria de nós num momento como este, se nós não tivéssemos o Espírito Santo presente para nos visitar? Jesus disse: o reino de Deus está entre vós. O Espírito Santo sopra aonde quer. Ele não pode ser manipulado e condicionado à vontade humana, mas ele age livremente como o vento. Foi Jesus que ensinou isso. Por isso podemos crer no milagre aqui e agora, pois o Espírito Santo está presente tanto aqui nesse tempo, como aí em sua casa, nesse momento em que você está ouvindo a sua palavra. Então somente Ele tem a liberdade de agir como quer, a quem quer e quando quer. Por isso eu te exorto, eu te estimulo nesta noite a acreditar, a crer que o milagre está próximo de você. Você está distante da casa hoje, mas Jesus está aí para suprir suas carências, suas necessidades. Em segundo lugar, Betesda nos ensina que Jesus, ele destruiu com aquela mística, não apenas do lugar, espaço físico, mas ele tira o foco da ação de agentes angelicais, trazendo para a relação entre ele e o enfermo a possibilidade de cura. Note que no tanque de Betesda não havia qualquer relação entre o enfermo e o agente curador. Ninguém viu o anjo movimentando as águas e tampouco havia qualquer comunicação. A cura ocorria porque a pessoa curada havia sido a primeira a entrar na água após a visitação do anjo. Jesus veio estabelecer um novo tempo, onde a relação do homem com Deus, através de Jesus Cristo, é o canal para a liberação dos recursos divinos. O propósito de Jesus era não apenas de prover a cura do corpo. Ele veio até o enfermo a fim de prover a cura do corpo, porém com o objetivo de conduzir o enfermo ao conhecimento de Deus, a um relacionamento. Foi isso que aconteceu com este homem. Ele recebeu a cura do corpo,
mas isto conduzia a conhecer a Cristo. É por meio de Cristo, nesta nova relação, que o homem passa a usufruir de todos os recursos disponíveis no reino de Deus. Jesus disse ao paralítico: queres ser curado? O que isso significa? É uma pergunta dirigida de maneira pessoal, individual, e que exige da pessoa uma resposta pessoal. Jesus veio exatamente confrontar individualmente cada ser humano. Seu propósito é mais do que abrir uma porta de emprego e tantas outras coisas necessárias nesta vida. Ele pode fazer isto, mas seu propósito está muito além dessas coisas temporais. Ele veio criar a possibilidade de cada pessoa entrar numa nova relação com Deus. Ele veio para que tenhamos vida e vida com abundância. Ele veio para que pudéssemos ser participantes do seu reino. Aquele que faz parte do reino de Deus tem direito de usufruir de todas as bênçãos do reino. Ele não é apenas um forasteiro que se encontra fora dos portões do reino pedindo uma ajuda. Não, ele é cidadão do reino e portanto goza de todos os benefícios desse reino. Jesus tem muito mais para você. Ele é a maior bênção que o homem pode receber nesta vida. Ele não é apenas uma bênção, mas um abençoador por meio do qual todas as bênçãos de Deus estão disponíveis. Paulo expressou dizendo: todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas também este texto nos ensina que Jesus torna irrelevante, desnecessário, o que antes era necessário, ou seja, o discernimento a partir de sinais materiais percebidos pelos sentidos naturais. Agora, no tempo da graça, não é a visão de sinais materiais de que um anjo moveu a água que está a possibilidade de se obter os recursos do reino de Deus. Antes está na fé incondicional na palavra de Deus. A fé, ela não se obtém nas sinalizações exteriores, mas no peso que se dá, que se confere às declarações de Deus em sua palavra. Betesda simboliza o velho modelo, onde a operação divina acontecia a partir de manifestações externas, visível, perceptível à visão humana. Jesus veio introduzir um novo conceito, onde a operação divina acontece não a partir de manifestações externas, e nem depende de atitudes externas, visíveis à observação humana, mas de uma atitude tão somente interna. No reino de Deus, a operação divina acontece dentro do coração do homem. Por esta razão, falo por experiência, nem sempre percebemos o mover do Espírito Santo no coração de uma pessoa, pois o movimento do Espírito nem sempre é sinalizado com manifestações externas, com formas e expressões visíveis. Quantas vidas já foram tocadas e curadas por Jesus sem que houvesse qualquer expressão externa da operação divina? Às vezes nós pregamos e oramos e não percebemos nenhum sinal de operação divina, nenhum movimento especial do Espírito Santo perceptível à visão humana. Oramos, pregamos, a pessoa vai embora, mas o Espírito Santo é aquele que começou o trabalho e continua trabalhando, e para nossa surpresa, passa-se os dias e lá vem a bênção. A pessoa vem contar o seu testemunho daquilo que o Senhor fez em sua vida. Louvado e agradecido o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu creio que pela palavra de Deus, que vidas nesta noite estão sendo tocadas, ainda que não percebidas pelos sentidos. Há um toque de cura e renovação movendo-se dentro do seu coração. O que você precisa fazer é crer e aceitar, é tomar essa atitude interna. Louvado e agradecido o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse texto também nos ensina que Jesus ele extrapola o conceito de tempo para a operação sobrenatural e divina. Observe que a expressão de tempo em tempo descreve o que? A limitação dos recursos divinos, pois no mesmo se dava apenas num certo tempo, com a descida do anjo e o movimento das águas.
Veja que a liberação do poder curador se dava de tempo em tempo. Isso significa que o agir de Deus estava condicionado o quê? A um tempo específico, a descida do anjo. Aquele momento em que o anjo descia era o tempo, a hora da oportunidade de apenas um doente ser curado. Além disso, com certeza, naquele dia em que Cristo entrou em Betesda, ninguém esperava o movimento das águas, pois aquele dia era sábado, e nesse dia com certeza as águas não eram movimentadas, e assim o doente não poderia receber o milagre. Jesus veio exatamente no dia em que o enfermo, e ninguém esperaria o movimento das águas. Não havia nenhuma expectativa por parte das pessoas por um milagre naquele dia, pois era sábado. Mas Jesus veio para quebrar todos os protocolos, todos os limites da lei e surpreender todas as expectativas humanas. Naquele dia entra em Betesda aquele que é o Senhor do sábado, aquele que é a fonte das águas, a fonte da vida eterna. A lei nada podia fazer por este homem, mas a graça havia chegado para fazer aquilo que era impossível e fazer uma mudança na vida daquele homem. Betesda nos ensina que Jesus veio introduzir um novo conceito do tempo de Deus, ou seja, não há tempo específico para Deus agir. Ele transcende ao tempo e age livremente. Por esta razão, qualquer dia, qualquer hora, em qualquer lugar, é tempo de Deus agir na minha vida e na sua vida. Podemos crer e esperar hoje, pois o tempo é hoje, é o presente. Hoje as águas do Espírito Santo se movimentam sobre a sua igreja. Ele está aqui nesta noite e está aí em sua casa. Ele está presente para trazer renovo, refrigério, cura e salvação a quem ouvir o seu chamado. Quantos aqui estão ouvindo a sua voz? Ele dirigiu-se a este homem e disse: você quer ser curado? Quer ser liberto? E Jesus lhe pergunta: você quer ser salvo? Você quer ser liberto? Você quer ser curado? É uma pergunta que te confronta. Em quinto lugar, esse texto nos ensina que Jesus universaliza o acesso aos recursos de Deus. No velho concerto, dependia do ato externo e visível, de se movimentar fisicamente e entrar no tanque. Se alguém não pudesse ir a Betesda, não havia esperança, pois o milagre dependia do ato externo, de se estar no lugar e na hora do movimento das águas. Não apenas isso, mas dependia de ser o primeiro a entrar no tanque após o movimento das águas pelo anjo. Jesus veio introduzir um novo tempo, onde o milagre não depende dos atos exteriores, visíveis à congregação, mas de sua fé incondicional em Jesus. A Bíblia diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e em teu coração. Por esta razão, você pode ser tocado hoje, mesmo que você não seja alcançado pela imposição das mãos, que é uma forma bíblica que nós professamos e acreditamos e fazemos, mesmo que não seja possível você ser ungido, mas pela fé ainda que distante, você pode ser tocado pelas mãos de Jesus. Basta você crer e você vai receber o toque de Deus aí, agora em sua casa. Ele está junto de ti, é o toque dele que te cura e que te liberta. Jesus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Betesda nos ensina que Jesus universaliza o acesso aos recursos de Deus. Você não precisa estar necessariamente em Betesda. Isso não significa que não seja importante a sua presença na casa de Deus. Faço questão de enfatizar isso. Deus valoriza muito a nossa reunião em sua casa no templo. Hoje se ouve muitas vozes contraditórias, vozes que visam tão somente confundir as pessoas e afastá-las da casa do Senhor. Esse não é um assunto aqui, não vou me aprofundar, mas Jesus exorta-nos a não nos afastarmos de sua casa. O apóstolo Paulo escreve aos Hebreus dizendo: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, isso é antigo, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Sendo possível, não deixe de cultuar a Deus com a família no qual você faz parte. Quem ama Cristo
como eu disse antes, ama estar com a sua família. Para você receber a bênção de Deus, você não precisa entrar literalmente no tanque, num ato apenas externo, como era o caso aqui de Betesda. Não precisa passar por 12 portas, nem passar pela arca ou pelo corredor da bênção, pois os recursos de Deus são liberados pelo ato interno, pela atitude de fé na palavra de Deus. Não precisamos mergulhar num tanque, numa piscina, no Rio Jordão para receber o milagre, pois aqui está alguém que é maior que todos. Seu poder está em ação nesta noite, movimentando as águas da libertação e cura. Jesus é aquele que anda no meio dos castiçais. Ele é a âncora dentro do véu, é o nosso sumo sacerdote que intercede por nós. Eu creio pela palavra de Deus, pois o Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração esta tarde, que cadeias estão sendo quebradas, grilhões estão sendo despedaçados, barreiras estão sendo desfeitas, prisões estão sendo abertas, feridas estão sendo saradas, vidas estão sendo tocadas, porque Jesus Cristo está presente onde você está. Quantos hoje se apegam a artes exteriores, a rituais, pois acreditam que o milagre depende de um ato externo e visível? Deus não necessita do nosso ato externo, mas sim de nossa atitude de fé no coração, em crer na sua palavra. Você não precisa pagar nada para receber uma bênção de Deus. O que você pode e deve fazer é ser grato a Deus pela bênção. E como você é grato a Deus? De muitas formas. Uma delas é a oferta, é o voto, é o dízimo. Este texto também nos ensina que a ação graciosa de Jesus, ela é livre e soberana. Veja que Jesus é quem toma a iniciativa, quem exerce a ação de ir ao encontro do enfermo. Queres ser curado? É a pergunta de Jesus ao enfermo. Primeira pergunta, para despertar a fé. Isso retrata a realidade da encarnação, pois pela encarnação Deus veio até nós para que fôssemos curados e salvos. Isso retrata também a ação da palavra. Por quê? Porque é a palavra de Deus que toca o nosso coração, despertando a fé em Jesus Cristo, que muitas vezes está adormecida. É a sua palavra que vem primeiro ao nosso encontro, nos confrontando, nos convocando a dar esse passo de fé. Não é um homem doente, paralítico, que vai em busca de Deus mediante os seus esforços. Pelo contrário, é Deus em sua infinita graça e misericórdia quem desce até nós. Ele não veio do céu para mover fisicamente as águas do tanque, mas para que o fluxo das águas do Espírito pudesse fluir ininterruptamente de seu trono de graça para o nosso interior. Ouça bem, a fé não é apenas uma energia que flui livremente no universo e que basta você acioná-la para que o milagre aconteça. Eu não creio assim. A fé por si só, por ela só, não tem o poder de fazer algo, absolutamente nada. Isso é apenas um pensamento positivo de crer que as coisas vão acontecer. A fé por si só não pode fazer, pois a fé não tem em si mesmo o poder de dar existência e movimento a ela própria. Não confunda a fé com pensamento positivo. Hoje é muito comum ver as pessoas fazerem afirmações positivas como sendo um sinal de fé. Me desculpe, mas eu não entendo isso como fé. O mundo está cheio dessas expressões, mas ele não tem a fé que a Bíblia nos ensina. A fé é sempre dependente de Deus. A fé sempre espera em Deus e sabe que Deus sempre há de fazer o melhor para nós. O melhor para Deus poderá não ser o que achamos melhor, mas a fé entende e descansa no Senhor. Na verdade, eu sempre digo que a fé não tem o poder de criar nada, a não ser aquilo que já existe em Cristo. Ou seja, em Cristo, toda a inexistência deixa de existir, visto que pela sua morte e ressurreição, tudo aquilo que é pertinente ao universo espiritual da fé já passou a existir em Cristo. Você entende o que eu estou dizendo? Ou seja, nesse sentido, tudo que recebemos pela fé já foi trazido à existência por Cristo e, portanto, não é criado pela fé. Nós apenas tomamos posse daquilo que já é uma realidade no mundo espiritual. Crer numa fé que atua por si só é crer num poder soberano que age livremente independente de Deus. E se a fé, eu lhe pergunto, age independente de Deus?
Então a fé ela é soberana e Deus se vê obrigado a atender às exigências humanas, pois afinal o poder está na fé e não em Deus. Crer nisso é afirmar que a fé é soberana e não Deus, é afirmar que Deus fez algo maior que ele, pois nem ele próprio pode interferir na fé. Mas o que a Bíblia nos diz, que Jesus é o autor e consumador da fé, que a fé sempre depende de Jesus, pois sem ele, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Jesus expressou essa realidade. O poder não se encontra na fé, mas através da fé nós podemos crer que Deus em Cristo Jesus tem o poder de fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, porque tudo já foi criado e trazido à existência por Jesus Cristo. Basta nós tomarmos posse por meio da fé daquilo que já existe, a bênção de Deus na nossa vida. Aquilo que você sequer pensou e portanto não pediu, Deus já planejou para você. Não apenas o que você deseja e pensou, mas aquilo que você nem sequer pensou. O texto que estamos considerando nesta oportunidade põe em destaque este fato. Observe que Jesus vem ao encontro do enfermo. Isso significa que é Jesus quem exerce a soberania e o poder através da fé. Fé significa deixar de depender de si mesmo e passar a depender de Deus. Toda vez que agimos pela nossa própria vontade, divorciados da vontade de Deus, estamos agindo não por fé, pois agir por fé implica em depender-se de Deus. Betesda nos ensina que é a ação graciosa de Deus que cria a possibilidade de cura e milagre, pois como bem disse Jesus, sem mim nada podeis fazer. Betesda nos ensina que a ênfase na operação divina está sempre em Deus e nunca no homem, pois sem a ação graciosa de Deus nada podemos fazer. Se hoje nós podemos alcançar alguma coisa e receber alguma coisa, é porque é por meio da graça. Tudo aquilo que recebemos de Deus é sempre produto de sua graça. Por esta razão, o que recebemos pela fé em Cristo deve sempre nos conduzir a um espírito de gratidão. Caso contrário, estaremos entristecendo o Espírito Santo de Deus. Este texto nos ensina que Jesus veio introduzir uma nova esperança, apontando para o início de uma nova vida. O texto nos diz que Jesus se dirigiu ao paralítico e perguntou: queres ficar sã? E o paralítico respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: levanta-te, toma tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. A esperança que Jesus veio introduzir não se encontra no ritual, mas nele próprio. Você entende isso? A esperança surgiu na vida deste homem não porque ele fez algo de sua parte, dependendo da sua iniciativa apenas. Não foi resultado de seu esforço, uma vez que ele nada podia fazer. A esperança surgiu porque Jesus chegou até ele e ofereceu-lhe uma esperança que não nascia do seu esforço e da ajuda de alguém e do seu próprio sistema religioso. A esperança surgiu em seu coração como resultado do seu encontro com Cristo. O que significa isso? É Jesus quem infunde no paralítico uma nova esperança da possibilidade de um novo tempo. Este homem estava há 38 anos esperando o milagre chegar. Esse tipo de esperança ilustra o homem que se apega a algum ritual religioso, uma esperança que se concentra em si mesmo, na capacidade do seu próprio esforço ou na capacidade de sua religiosidade. Betesda nos ensina que a verdadeira esperança está na pessoa bendita de Jesus Cristo, mediante um encontro pessoal com Ele, apontando assim o fim de um ciclo de miséria e escravidão para o início de um novo tempo, um tempo de uma nova vida. Jesus disse àquele homem naquele dia: levanta-te, toma a tua cama e anda. Quem determina é Jesus. O comando, a ordem sai da sua boca, e esta palavra é a energia viva que infunde a esperança naquele homem. Ele não tinha esperança, a sua esperança havia desvanecido, mas Jesus desperta nele, infunde nele uma esperança viva,
Levantar-se, tomar a cama e andar representou para aquele homem o cessar de um tempo de paralisia e morte e o início de um novo tempo, de uma nova vida. Foi isso que Jesus veio fazer, meu irmão. Ele veio fazer aquilo que ninguém poderia fazer, aquilo que ninguém pode fazer. Ele veio para cumprir aquilo que Deus falou pela boca do profeta Isaías: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar a seca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Hoje, Jesus está presente para despertar em você essa esperança, quem sabe já adormecida. Ele veio infundir em você a força necessária para você se levantar de sua cama, de seu estado de repouso e dormência, e assumir a sua posição de fé e esperança. Nem tudo está perdido. Jesus é nossa esperança. Você pode estar inerte agora, deitado numa cama, esperando que algo aconteça, mas hoje Jesus chega até você e te dá uma ordem. A sua voz é o comando que vai mudar a sua vida. Ele diz a você nesta noite: levanta-te. Hoje é o dia de mudança, de mudar a sua condição de paralisia para um estado de vida abundante. A esperança chegou em sua vida hoje. A esperança viva, encarnada, Jesus Cristo, o Filho de Deus. É tempo de levantar-se e andar diante da nova realidade que Deus está colocando diante de você. Já estou quase para o final. Este texto nos ensina que Jesus veio introduzir uma nova realidade espiritual. Ele não é apenas a casa da misericórdia, mas Ele é o Senhor da misericórdia. Betesda significa casa da misericórdia. Embora ali houvesse a manifestação de milagres, pois era um lugar onde Deus operava, no entanto, a misericórdia não era exercida em seu sentido pleno. Não havia qualquer relação de misericórdia e compaixão entre o agente curador e o enfermo. Betesda, como casa de misericórdia, traduz a figura e não a realidade, pois a misericórdia não é apenas um ritual, mas é um ato que flui de um coração cheio de compaixão para alguém necessitado e desprovido de qualquer esperança. Observe que não havia a manifestação plena da misericórdia, pois com certeza nem sempre a pessoa curada era mais necessitada. Ou seja, não havia uma atitude de misericórdia direcionada à pessoa, mas simplesmente a promessa de cura para aquele que primeiro entrasse na água após a descida do anjo. Jesus, ao chegar em Betesda naquele dia, eu posso contemplar pela fé, Ele rompe aquele ritual. Ninguém estava esperando. E Jesus sempre faz assim, sempre surpreende, e aproxima-se desse homem sem esperança e manifesta compaixão e misericórdia para com ele. Aquele homem, embora estivesse há tantos anos na casa da misericórdia, no entanto não havia encontrado com a misericórdia. Estava na casa da misericórdia, mas sem saber o que era a misericórdia. Na verdade, ele se viu só, sem ter ninguém ao seu lado que fosse solidário à sua situação. Essa foi a resposta que ele deu a Jesus: Senhor, não tem ninguém que me ajude, que me leve até o tanque. Quando o anjo descia, o anjo não olhava para o enfermo, não o chamava pelo nome, simplesmente movimentava as águas. Apenas um ritual. Não expressava qualquer sentimento de compaixão para com ele, não estendia a mão para lhe ajudar, não lhe dizia uma só palavra. Tudo o que havia era um ritual desprovido de coração e direção. O doente poderia até olhar para tudo aquilo com uma certa expectação, mas não havia nele nenhuma esperança real e concreta. Mas naquele dia, a história deste homem mudou, porque o dono da casa havia chegado. O Senhor da misericórdia entrou na casa da misericórdia, e a misericórdia finalmente se apresenta em pessoa, finalmente se cumpre plenamente o sentido da própria casa, casa da misericórdia. Não foi o doente que percebeu a presença da misericórdia, preste atenção, mas foi a misericórdia encarnada que o viu
e dirigiu-se a ele com compaixão e misericórdia, dizendo-lhe algo que nunca havia ouvido: queres ficar são? A misericórdia não é apenas algo mecânico, não é somente um ritual, uma forma. A misericórdia é uma pessoa. A misericórdia é Jesus Cristo. Jesus é o coração de Deus se movendo em meio à miséria humana. E Jesus, ao vê-lo, se dirige ao enfermo e o trata como pessoa através de uma relação interpessoal, com palavras de esperança e fé, expressando amor e compaixão para com o paralítico. Isso é Evangelho. A Bíblia não nos mostra, mas eu tenho certeza que o olhar de Jesus, só o olhar de Jesus daquele homem, já despertou nele a esperança. A misericórdia foi manifesta apenas para o olhar. Hoje, a esperança não apenas para aquele que está presente em sua casa neste tempo, mas sobretudo porque o Senhor da misericórdia está aqui neste tempo e aí na sua casa, onde você está ouvindo a palavra dele. Ele deseja não apenas que você receba uma bênção, mas que você seja tocado pelo seu amor e compaixão. Ele deseja entrar na sua vida e fazer morada. Ele deseja você que já o recebeu como Salvador, que viva sob o signo da graça e misericórdia, que você olhe para Jesus e o enxergue nele a misericórdia de Deus, o braço estendido de Deus para você nesta noite. Ele deseja firmar com você uma aliança, marcando assim o início de um novo tempo em sua vida, numa jornada de conhecimento e intimidade. Este texto nos ensina que Jesus quebrou com o velho paradigma do esforço humano na busca de resultados e introduziu um novo modelo, onde a ênfase está na ação de Deus e não do homem. Observe o contraste entre o milagre que acontecia no tanque de Betesda e o milagre realizado por Jesus. Betesda representa o velho modelo, onde a ênfase está no esforço humano, no esforço de estar atento ao movimento das águas, no sacrifício de se locomover até o tanque, na capacidade de ser o primeiro a entrar nas águas. A ênfase está no esforço de se estar atento ao movimento das águas e, sobretudo, na capacidade de antecipar ao outro. É a lei do mais esperto. É a lei do mais esperto. No velho modelo, não dependia apenas da atitude de fé, da disposição da pessoa, mas da capacidade de se locomover primeiro, antecipando-se ao outro. No novo modelo, a fé está dentro de cada um de nós. Não depende de ver o movimento das águas, de qualquer discernimento a partir dos sinais materiais percebidos pelos sentidos naturais. Não, mas tão somente no peso que você dá às declarações de Deus, no comando de Deus em sua palavra. Jesus vem introduzir esse novo modelo onde a ênfase está na ação de Deus. Primeiro é Deus quem desce até nós na pessoa do seu Filho e vem ao nosso encontro. A misericórdia vem até nós e estende a sua mão em nossa direção. A misericórdia encarnada olha individualmente para cada pessoa e aproxima-se dela com compaixão e amor, estabelecendo uma relação onde a fé em Cristo e em sua palavra é o canal para o recebimento das bênçãos de Deus. No novo modelo, a bênção está disponível não apenas para aquele que se encontra numa condição menos favorável, mas a todas as pessoas. Não apenas ao que está mais próximo do tanque, mas também àqueles que se encontram distantes e sem qualquer possibilidade de sua parte de se aproximar. A ação de Deus, ela não é aleatória, mas soberana e específica. A ênfase está na ação de Deus. É Deus quem age, é Ele quem toma a iniciativa, Ele que estende a mão, sendo assim o mérito sempre é de Deus, pois é o ato da graça de Deus. A fé jamais exalta o homem, nunca coloca ênfase na própria fé, mas somente em Deus, pois a fé sem Deus, sem a graça de Deus, nada pode fazer. E para encerrar, este texto nos ensina que Jesus estabeleceu um novo conceito de operação dos recursos do reino de Deus. Betesda representava o velho modelo, onde a bênção acontecia de tempo em tempo, apontando para um sistema que dependia do movimento das águas, pois nesse sistema as águas não fluíam de sua fonte, mas permaneciam paradas em um tanque. Neste velho modelo, o movimento das águas cessava rapidamente,
apontando para o limite da ação divina naquele lugar. A operação divina só se dava a partir do movimento das águas feito pelo anjo. A cada movimento, uma só vida era agraciada com a bênção de Deus. Jesus veio introduzir o reino de Deus na terra, e o reino é dinâmico, contínuo e ininterrupto. Desde a sua vinda a este mundo, quando ele, a rocha da nossa salvação, foi ferido com a vara da justiça de Deus, as águas do Espírito estão continuamente em movimento, operacionalizando os recursos de Deus aos homens. Desde o dia em que as águas do Espírito foram movimentadas por Jesus, através de sua morte e ressurreição, estas águas fluem continuamente de dia e de noite, tocando e transformando vidas. Este rio de água viva que desce do trono de Deus está em constante movimento, operando maravilhas no meio do seu povo, em todos os lugares desta terra. Não há limites para a operação de Deus nesse tempo da graça. O extremo do homem é sempre a oportunidade de Deus manifestar a sua imensa graça. Por essa razão, podemos esperar o milagre de Deus hoje. É por isso que temos razão para crer e esperar em Deus. Este rio da graça de Deus não cessa sobre a sua igreja. Todo dia e toda hora é sempre momento de Deus agir na nossa vida. E por isso eu tenho certeza de que você está sendo visitado esta noite, porque esse recurso está disponível a você. O rio de água viva está em movimento. O Espírito Santo está presente, tocando em vidas agora, trazendo salvação, trazendo cura, milagres, transformações. Eu creio naquilo que prego e tenho certeza que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aceite o comando de Deus em sua vida. Tome posse da palavra de Deus nesta noite. Que Deus abençoe sua vida e que o Espírito Santo de Deus continue falando em vossos corações. Deus abençoe. Amém. O Senhor tem cuidado de nós, né? Que palavra maravilhosa. Creia hoje, creia. O Senhor tem cuidado de você, você não sabia. Cada passo que dá, estou
lembrar aos irmãos de todo o campo que nós estaremos celebrando a ceia no domingo à noite, às 19 horas, culto online. Eu estarei aqui trazendo uma palavra e ministrando a ceia para os irmãos. Eu passei para as congregações, cada congregação, o pastor ficou de definir como ele achar conveniente, mas eu estarei aqui fazendo a ceia para a sede e para as congregações que porventura estarão nos acompanhando. Então, domingo, às 19 horas, começa o culto, ministração da palavra e a ceia do Senhor, que os irmãos irão receber esse fim de semana agora. Será entregue aí esse kit para os irmãos, né? Pão e do vinho. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, abençoe o seu lar, abençoe em tudo. Nós iremos orar neste momento, agradecendo a Deus por este privilégio que Ele nos concedeu de estar na casa do Senhor nesta noite, de estar na presença dEle. Eu quero orar por você mais uma vez. Curve sua cabeça. Meu Deus e meu Pai que estás nos céus, neste momento, Senhor, mais uma vez, nós oramos a Ti, Senhor, agradecidos, primeiramente, como sempre, pela salvação de nossas almas, pelo perdão dos nossos pecados, pelo nosso nome escrito no livro da vida, por fazermos parte da Tua igreja, do Teu povo, do Teu reino, pelas Tuas promessas que já se cumpriram nesta vida, mas também por aquelas que haverão de se cumprir nesta vida de eternidade. Agora, Pai, eu oro intercedendo por cada vida, por cada família, por cada lar, por cada casal, Senhor, por cada filho e filha, cada neto e cada neta, cada um dos Teus filhos, Senhor, que estão ouvindo a Tua palavra e aqueles que irão ouvir esta palavra. Que o Senhor abençoe, o Senhor sabe as necessidades de cada um, o Senhor sabe o que está incomodando a vida de cada um, o Senhor sabe as dores, as necessidades, as carências mais profundas. E eu oro neste momento para que o Senhor venha tocar em cada vida e remover a enfermidade do corpo, a enfermidade da alma, a enfermidade da mente. Venha remover-se, venha tocar nessa vida, neste coração, nesta mulher, neste homem, nesse senhor, nessa senhora, que a mão do Senhor possa remover a enfermidade e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Visite esse lar agora, Jesus, visite essa casa, visite essa família agora, Senhor, e manifeste a Tua graça, dê paz ao coração dos Teus filhos. A Tua paz que excede todo entendimento, guarde cada coração, guarde os nossos sentimentos, ó Pai. Fica conosco, nos dê uma noite de paz, de descanso, nos abençoe ao nosso retorno agora. Fica conosco esse fim de semana, fica com a Tua igreja, abençoando todo o nosso campo, todos os nossos pastores, dirigentes, todas as nossas congregações, todo o corpo ministerial, todos aqueles que são líderes de departamento, toda a Tua igreja, todos os irmãos e irmãs que compõem esta igreja, e todo o Teu povo, Senhor, que compõe a Tua igreja na face da terra. Ó Pai, nós Te agradecemos desde já, no nome bendito de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que o amor de Deus, nosso Pai, e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e as eternas consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus hoje e sempre. Você pode dizer aí, amém? Amém.